Também, perfeitamente. Então tá ótimo. Estou acertando aqui meu microfonezinho aqui, esse negócio, o fone de ouvido, para a gente começar. Muito bem, vamos compatibilizar aqui, e isso já agora estamos entrando ao vivo também pelo YouTube e pelo Instagram. Muito bem. Queria te agradecer, vamos apresentar. Está com eco? Será que você desligou o som do computador? Desliguei. Tá. Coloca no mudo, estão falando aqui. O meu está no mudo. Tá? Estão dizendo que continua com eco. Clarissa. Tá dando... Fala mais um pouco, Simas, para ver. Alô, alô. Melhorou ou não? Tudo ok. Tá ok. Falou que tá ok. Maravilha. Perfeito. Então, vamos lá. Esse é o Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea da Escola da Cidade. Seminário este que acontece nesse ano de 2020 em formato de live, né? Além disso, esse encontro nosso de hoje é o último desse ciclo de seminários de 2020, então nós estamos celebrando isso aqui hoje, na conversa com Luiz Antônio Simas. Luiz Antônio Simas é professor, historiador, educador e compositor. É autor e coautor de 20 livros e de mais de uma centena de ensaios e artigos publicados sobre carnaval, folguedos populares, macumbas, futebol e cultura de rua. Ganhou o Prêmio Jabuti de Livro de Não Ficção, do ano de 2016, pelo Dicionário da História Social do Samba, escrito em parceria com Ney Lopes. Foi também finalista do Prêmio Jabuti em 2018 e 2020, na categoria Crônica. Muito bem. Simas, muito obrigado por aceitar o convite. Acho que é um grande prazer. Essa live ela é conteúdo programático do curso da Escola da Cidade, mas ela é também uma conversa aberta para todos que quiserem, que estão aqui acessando, que estão assistindo essa conversa. Eu queria começar a conversa, já que a gente está ritualizando aqui o fim do ano, né, o fim desse ciclo de conversas com você hoje, né, eu acho que isso caiu muito bem, porque o tema é festa, é rito, né? Então, eu queria começar te perguntando qual é o papel da festa e do rito na vida urbana, né? Que papel você acha que esses acontecimentos têm na construção de uma experiência acumulada nas cidades? Bom, Guilherme, primeiro agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês, né? E a sua primeira pergunta já é uma pergunta bem instigante para a gente falar um pouquinho sobre festa. E eu começaria dizendo que a primeira pessoa que chamou a minha atenção para a festa na minha vida, eu não tinha reparado ainda, foi o meu avô, porque o meu avô tinha uma frase, meu avô era pernambucano, eu sou nordestina, e o meu avô tinha uma frase que ele gostava muito de dizer, que era a seguinte, ele falava que ninguém faz festa porque a vida é boa, a gente faz festa exatamente pela razão contrária. Né? Então a gente festeja porque a vida não é boa. E teve uma ocasião que eu falei isso com o Martinho da Vila, e na hora o Martinho falou, mas é exatamente isso. Né? Já pensou, se está tudo bem, você não precisa fazer festa, você vai e está tudo bem. Mas eu comecei a me interessar profundamente pela festa, porque eu estudo Rio de Janeiro, né? Sobretudo Rio de Janeiro. Acabo levando esses estudos para outras áreas, mas o Rio de Janeiro é o meu foco principal de reflexão, de análise. E o Rio de Janeiro é uma cidade profundamente marcada pela experiência da diáspora africana. E aí me parece que, conceitualmente, né, tem um grande pensador inglês, né, afro-britânico, Paul Gilroy, que ele trabalha com o conceito de Atlântico Negro, e ele diz uma coisa que eu acho que é muito importante. Se toda diáspora é um fenômeno de fragmentação, toda cultura de diáspora é um fenômeno de aglutinação. Se toda diáspora fragmenta, se toda diáspora quebra a identidade, se toda diáspora ela dilacera o ser, toda cultura diaspórica opera na dimensão da reconstrução desse processo.
Bonito. Então, as culturas de diáspora, elas são comunitárias, né? E quando eu, por exemplo, estudo samba, eu lembro sempre de uma frase do falecido Roberto Moura, que ele falava assim, não foi o samba que deu origem à roda, foi a roda que deu origem ao samba. O samba existe porque existiu a roda. A roda no sentido mesmo da reconstrução da vida comunitária que foi dilacerada, né, pelas experiências traumáticas da diáspora. E quando a gente pensa na vida urbana, a vida urbana ela opera muito numa dimensão de diluição do ser coletivo em nome, né, da individualidade. A festa, em certo sentido, ela é um momento em que acontece o inverso desse processo. A festa é um momento em que o ser coletivo ele se sobrepõe a essa cultura individualista que a vida urbana enseja. Uhum. E aí eu comecei a reparar, né, uma coisa que se transformou numa obviedade. Eu só poderia entender a cidade, eu só poderia entender os modos de vida que são incessantemente construídos na cidade se eu refletisse sobre a festa, a partir dessa tensão entre o indivíduo e o coletivo. Né? Então, isso é o elemento fundamental. Eu acho, então, só para dar essa primeira resposta, eu acho que a festa opera nessa dimensão de reconstrução de coletividades diante da tendência de fragmentação do coletivo que é ensejada pelo avanço da vida urbana. A festa, para mim, tem essa dimensão. Perfeito. Sua resposta me lembrou da canção Desde que o Samba é Samba, né? A tristeza é senhora, né? É disso que se trata, né? É isso, exatamente isso. Tem um poema do Capinã, que foi musicado pelo Roberto Mendes também, chamado Iaiá Macemba, que é sobre o surgimento do samba, em que ele começa dizendo isso, que noite mais funda calunga no porão do navio negreiro, que viagem mais longa candonga, né? O samba é filho desse tumbeiro, né? É o filho da dor, né? O pai do prazer, o filho da dor. E no Iaiá Macemba, ele é o filho do tumbeiro, mas é o filho do tumbeiro que se reinventa. E tem uma frase que eu escrevi num livro meu, numa certa ocasião, que eu dizia o seguinte: o grande mistério da festa na cidade e do samba inserido na festa é a capacidade que ele teve de transformar a chibata que dá no corpo na baqueta que dá no couro do tambor para reinventar a vida a partir da música e da dança. Então, a festa tem essa dimensão incessante, para mim, de reinvenção de vida. Perfeito. E aí a Macemba, gravado pela Bethânia, lindamente, né? Ito Padedel, isso. Então, e a questão do encantado, né? O corpo encantado, que dá título a essa conversa, quer dizer, a ideia de encantamento, como é que ela entra nessa festa? Olha, ela entra por uma dimensão muito simples, porque estudando as culturas afro-brasileiras, e mais particularmente as culturas de terreiro, a gente repara uma coisa curiosa. Para as culturas de terreiro, não existe a morte, tal como a gente concebe o fenômeno da morte. Existe a vida e existe a não-vida. Né? Existe a vida e a não-vida. E a morte, para as culturas de terreiro, ela não é um conceito, ela é uma espiritualidade. E ela é a espiritualidade da não-vida que pode nos acometer o tempo inteiro. Então, se a gente leva isso em consideração, a gente vai partir do princípio que, para essas culturas, né, há vivos que estão mais mortos do que os mortos, e existem mortos que estão mais vivos do que os vivos. Porque o contrário da vida não é a morte, é o desencanto. E o contrário da morte não é a vida, é o encantamento. Né? E essa dimensão é uma dimensão muito curiosa,
porque é uma dimensão que trabalha com a ideia do ser, né? Isso joga para uma questão que é ontológica. Então, o que, que acontece? O cogictum cartesiano fala num penso, logo existo, né? Mas a gente pode estender isso para vibro, logo existo, bato tambor, logo existo, danço, logo existo, converso, logo existo, brinco, logo existo, jogo bola, logo existo, e por que não? Morro, logo existo. Sim, porque se você vai numa Umbanda do Rio de Janeiro, de São Paulo, numa Jurema Sagrada do Nordeste, de repente você vai ver um caboclo que morreu no século XVI, baixando, interagindo, conversando com as pessoas. Né? Você diria o quê? Que ele está morto? Ontologicamente, ele não está morto. Ontologicamente, ele está vivo. É o ser que está aí. Né? Então, ele é o ser sendo, como a gente costuma dizer. Né? Aquela coisa do Dasein heideggeriano, do estar aí, é a condição do caboclo, né? É o ser sendo. Então, me parece que isso é muito interessante da gente observar, inclusive na cidade, né? Porque a cidade, ela pode ser uma máquina de mortandade, de não vida, uma máquina de desencanto. Uhum. E o corpo entra nisso. Por que eu falei de corpo encantado? Porque o João do Rio escreve um livro seminal chamado A Alma Encantadora das Ruas, que é uma referência, enfim. E eu comecei a trabalhar com a ideia de que a rua tem corpo também, né? Porque, no fim das contas, a experiência colonial, ela é uma experiência que opera na aniquilação do corpo. É o corpo domesticado dentro da lógica do trabalho, é o corpo domesticado, o corpo feminino, dentro da lógica reprodutiva ou a serviço, né, da virilidade do macho. É o corpo heteropatriarcal domesticado dentro de uma cultura da curra, né? São todos os corpos domesticados dentro de um paradigma do pecado, mas existem os corpos encantados que transitam por uma dimensão que é uma dimensão realmente de reconstrução do sentido do ser, né? Pela beleza do mundo. E a cidade produz isso incessantemente. Né? Eu gosto muito de falar, eu falo isso no Corpo Encantado das Ruas e em outras coisas, que o que mais me fascina na vida urbana é a capacidade incessante de produzir terreiro. Né? Porque o terreiro, nas concepções religiosas afro-brasileiras, e a maneira como eu penso o terreiro, ele não é um espaço de fixidez ligado ao rito religioso apenas. O terreiro é qualquer território praticado na dimensão do encantamento do mundo. Né? Então, a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ela é uma avenida horrorosa, ela é inóspita, ela não tem árvore. Mas quando uma escola de samba dobra o cotovelo da pista e começa a desfilar, o espaço ali foi terreirizado, ele foi encantado, né? É a dimensão da prática do espaço, da transformação do território funcional num terreiro. Então, uma coisa que me motivou no Corpo Encantado das Ruas foi tentar pensar a rua e a cidade a partir da incessante terreirização. Lembrando que o primeiro terreiro é sempre o corpo, né? O corpo é o primeiro terreiro, a primeira condição que nós temos para transitar para uma dimensão de encantamento do mundo é dada pelo corpo. Então, a partir daí é que eu fui pensando o Corpo Encantado das Ruas. Muito bom, muito importante isso que você está colocando. E aí eu te pergunto, quer dizer, ao mesmo tempo que esse corpo encanta, né, e vem num sentido contrário de quebrar os tabus, os dogmas, as regras que servem à dominação, né? Exatamente por isso esse corpo está sendo sempre reprimido na vida da cidade, né? E você acha que hoje essa regressão política que a gente vive no Brasil, talvez ela se deva, em parte, ao espaço que os corpos conquistaram recentemente nas ruas? Eu tenho bastante convicção disso. Eu acho que passa muito por aí. Por quê, Guilherme? Eu acho o seguinte, o primeiro ataque que o colonialismo faz é um ataque ao corpo.
né? O corpo é o primeiro ataque. Você ataca o corpo, você ataca a língua. Se a gente for pensar num projeto colonial, o projeto colonial ele é epistemicida, né? Então ele aniquila formas de conhecimento, teorias de conhecimento. Ele é semiocida. Como diz o professor Muniz Sodré, ele opera no semiocídio, na aniquilação do ser e das possibilidades da linguagem, né? Ele é corporicida, porque ele ataca e aniquila as potencialidades do corpo. E ele exacerba uma dicotomia que está muito presente no pensamento racionalista produzido pelo Ocidente, que é a da separação absoluta entre o corpo e o espírito, ou o corpo e o intelecto. Uhum. Né? É como se o corpo fosse o lugar do instinto e o intelecto fosse a única possibilidade concreta que você tem de se aproximar da compreensão do mundo. Mas a coisa não é exatamente assim, né? Porque outras culturas pensam o ser de uma forma integrada. Você pega, por exemplo, o Zen budismo, para não ficar falando só de terreiro, o Zen budismo compara o ser a uma onda. O corpo é uma onda e o intelecto, o espírito, é a água. Acontece que uma onda é constituída de água e você não pode separar as duas coisas. A onda só está ali porque a água está ali. Né? Certo, então, a atividade do corpo, ela é uma atividade que vem acompanhada da atividade intelectual. Tem também aquela história do mestre Zen, né? Que o discípulo pergunta para o mestre, como posso atingir a iluminação? Aí o mestre vira-se e fala, você já terminou de jantar? Sim. Então, lave a sua tigela. Né? Que é um sentido interessante, ou seja, você não vai atingir a iluminação tentando aniquilar a sua praticidade, a cotidianeidade presente nos seus atos e no seu corpo em nome de uma outra coisa. Está tudo integrado. Né? E me parece que o que acontece é o seguinte, o projeto colonial ele é um projeto aniquilador dos corpos, porque ele precisa domesticar os corpos dentro de uma lógica normativa, heteropatriarcal, branca, adequada à submissão dos corpos ao tempo do trabalho, né? E esses corpos estão aí, esses corpos têm adquirido protagonismo. Esses corpos que escapam à dimensão, né, do colonial, esses corpos adquirem protagonismo e há uma reação efetiva a esse protagonismo. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Tanto que quando falam do projeto deste governo, e as pessoas discutem o fascismo, que eu acho uma discussão pertinente, mas eu iria mais atrás. Eu diria que é um projeto do século XVII. Porque é um projeto muito similar ao imaginário que cerca, por exemplo, o bandeirantismo, que é você promover acúmulo de capital, aniquilar índio, destruir quilombo, submeter mulher, né? E é esse projeto. Então, na verdade, a gente está no século XVII. O que acontece aí, o que está acontecendo no Brasil, é uma guerra colonial. É a guerra da colonialidade. E como esses corpos têm adquirido protagonismo, né? Esse instinto bandeirante, né? Essa coisa bruta, essa coisa que não comporta alteridade, que não comporta diferença, né? Ela vem aniquilando os corpos e saberes. Mas tem jogo, a gente está jogando. Né? Porque, como diria Besouro Mangangá, no samba que o Império Serrano vai levar para a Avenida, a vida é rinha. Né? A vida é rinha. Então, é jogo. É o jogo que está ali. Muito bem. Olha só, eu acho que essa perspectiva que você traz, que é muito importante, eu acho que para as discussões de arquitetura e urbanismo, né, me faz pensar o seguinte: nós, arquitetos, idealizamos muito a praça e o parque como sendo os lugares públicos. Né? O espaço público é a praça. Muito bem. Mas você fala na rua. Né? Acho que tem uma diferença muito importante entre a praça e a rua.
é isso que eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão. É porque, em certo sentido, aqui eu vou fazer até uma coisa que é meio provocativa, né? Em certo sentido, a praça ela é resultado do desencantamento da rua. Sim. Né? Ela é resultado do desencantamento da rua. Porque me parece, e eu vou falar aqui, eu não sou arquiteto, evidentemente, mas a dimensão que eu dou a isso, estudando, por exemplo, a história do Rio de Janeiro, o Marques Rebelo, que foi um grande cronista, ele dizia que toda cidade ela é formada por várias cidades. E essas diversas cidades que formam a cidade, elas disputam o tempo todo. Então, a cidade é uma disputa. A cidade é um jogo, né? É o que está acontecendo ali. E a rua, né? Eu estudei bastante os cronistas da rua desde o final do século XIX, li esse pessoal todo. E é curioso como, lendo todos os cronistas da rua e lendo muita coisa que foi escrita sobre a rua, a rigor existem duas percepções sobre a rua, né? De uma forma bem sintética, só para a gente encaminhar a nossa conversa. Há os que encaram a rua como um ponto de passagem e há os que encaram a rua como um ponto de parada. Sim. Há os que encaram a rua como um ponto que tem que ser pensado a partir da lógica da circulação de mercadoria, né? E há os que encaram a rua como um espaço disponível para que as pessoas exerçam a cidade. E é muito curioso, porque eu peguei muitos discursos aqui no Rio de Janeiro sobre urbanização e as praças vinham na dimensão de proporcionar um encontro, já que a rua não é o lugar para as pessoas se encontrarem. Né? Então, houve um processo constante de ataque à rua. O imaginário da rua como uma coisa perigosa, né? O imaginário da rua como algo que ameaça a boa ordenação urbana, o imaginário da rua como uma ameaça aos corpos que param por ali, né? Na própria espiritualidade, você tem a linha dos povos de rua, das macumbas, das umbandas, vistos com muito medo, com muito preconceito, né? A rua como lugar das pombagiras. A rua... Ninguém fala de uma pombagira que é da praça. A pombagira é da rua, a pombagira é da encruzilhada, né? Isso, então, é curioso porque eu acho que o primeiro pressuposto é o reencantamento da rua. Hoje nós temos uma rua no Rio de Janeiro que é prioritariamente pensada a partir da circulação do automóvel. Né? Eu vi na cidade do Rio de Janeiro um processo contínuo de diminuição das calçadas. E o João Nogueira, um grande sambista, ele gostava de dizer que ele não era um sambista nem de botequim, nem de praça. Ele era sambista de calçada. Porque ele gostava de bater perna, ele gostava de andar, era um flaneur, né? Ele gostava de ir. Então, me parece que essa discussão sobre as praças é crucial, mas eu acho que a gente tem que colocar a rua em discussão também, né? Porque se você admite que o lugar de encontro da cidade é o parque ou a praça, você está partindo do pressuposto de que a rua não é. Então, você está entregando a rua ao desencanto, né? Você está largando a rua de mão. É como se você dissesse o seguinte, a gente pensa na praça, a gente pensa no parque, a rua é isso mesmo e tal. Mas eu acho que não, que a gente tem que pensar a cidade a partir do parque, a partir da praça e tudo mais, mas é necessário que a gente pense a cidade também a partir do que a gente faz com a rua e do que a gente faz na rua, né? Então, esses corpos que transitam pela rua me interessam muito. Como o João do Rio falava que a rua tinha alma, e eu acho que a alma não é desprovida de corporeidade, e aí eu resolvi fazer O Corpo Encantado das Ruas, que, aliás, foi um livro que surgiu primeiro por causa do título. O título surgiu antes dos textos, porque eu sempre me impliquei com a alma encantadora, dizendo, mas tem o corpo encantado. Eu falei, eu vou fazer o corpo encantado. Mas eu acho que é por aí. Essa dimensão da rua é muito importante. Sim, essa resposta é muito boa. Eu tenho certeza que muitos estudantes e também arquitetos devem estar vibrando com esse raciocínio, porque ele é muito
incide em aspectos fundamentais, porque é uma idealização da praça, né? Muitas vezes baseado até na experiência da Europa, né? E essa questão, né, justamente através da rua, coloca uma situação muito mais rente à nossa experiência própria brasileira, africana, né? Impressionante como a rua acaba sendo um signo também de distinção social. Então, você vê, por exemplo, prédios, né, que colocam as suas grades tomando a calçada. Você vai ver, por exemplo, que prédios que querem afirmar, a partir da calçada, que ali mora gente de posse, né? Você vai ver, por exemplo, a questão do morador de rua, em situação de rua, né? Em que você olha aquele cara e diz, não, mas se aquele cara estiver na frente da calçada daquele prédio, aquilo ali desqualifica, né, o imóvel. Então, é interessante, porque a rua também opera numa dimensão que demonstra todas as contradições, as tensões sociais, o jogo, né, dessas urbanidades tensas que a gente tem. Então, é por isso que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado, porque é importante idealizar as praças, os parques, mas eu me preocupo muito quando percebo que essa idealização ela vem acompanhada da entrega da rua. E eu acho que a rua tem que ser disputada também, né? E é curioso, porque eu, por exemplo, vou contar uma história para você que eu acho que cruza com a arquitetura. Teve uma ocasião, já tem muito tempo, 2009, 2010, eu fui convidado por uma amiga que é professora de história para falar na turma dela sobre Rio de Janeiro e samba, né? Mas eu imaginei que era uma turma de final de ensino médio, que era num colégio no Morro da Providência. E eu simplesmente acho que ela me avisou, não reparei, ou eu esqueci de perguntar. Quando eu entrei em sala, eu me apavorei, porque eram crianças de 10, 11 anos. E eu não fazia mais vaga ideia do que eu ia fazer com aquelas crianças ali, que não estavam dispostas a me escutar com razão. É evidente que tem coisa mais importante para fazer do que ficar escutando o sujeito que apareceu ali. E como eu percebi que eu não tinha o que falar com elas, eu falei, olha, eu sou formado em História. O que vocês estão aprendendo em História? Aí tinha um garoto na sala que eu identifiquei como o Satanás da sala, que é aquela figura da turma mais... E aí você sabe que se você se aproxima daquele garoto, você cria lá uma rede de proteção social para que a turma não me engula. Aí eu virei para o garoto, isso tem muito tempo, falei, o que vocês estão estudando? Aí ele mostrou o caderno, e eles estavam estudando Grécia, porque é uma loucura no currículo de história de uma criança de quinta série estudar Atenas. E eles estavam estudando a Ágora, né? Aí eu perguntei, aí, o que é uma Ágora? E ninguém me respondeu, ninguém queria saber o que era uma Ágora. Aí eu virei e falei, olha, vocês não lembram o que é uma Ágora? Não. Aí eu perguntei, mas vocês sabem, aqui perto tem um botequim? Aí todo mundo falou, tem botequim aqui no Morro da Providência, tem botequim ali, não sei o que e tal. Eu falei, pois muito bem, vocês podem pensar o botequim como uma ágora. Porque o que as pessoas fazem naquele botequim? Naquele botequim as pessoas discutem o cotidiano de vocês, né? Sabem quem morreu, né? Sabem quem brigou, sabem onde é que está faltando água, né? Qual foi o resultado do futebol, como diria o Noel no samba em parceria com o Vadico. Então, o botequim é uma ágora carioca. E aí eu acabei escrevendo até um pequeno texto chamado Ágora Carioca, né? E depois eu fiz um projeto aqui de educação pública que se chamou Ágoras Cariocas, de ocupação de espaço urbano para a gente discutir a cidade, trabalhar com aula e tal. Então é curioso porque, de certa forma, isso também implica numa discussão sobre a rua, né? Isso implica numa discussão sobre sociabilidades urbanas. O botequim está inserido nisso, a quitanda está inserida nisso, e a rua vem sendo desencantada, né? Eu cresci numa rua em que você tinha quitanda, em que você tinha barbearia, em que você tinha açougue. O meu pai, por exemplo, é barbeiro e cabeleireiro. E o meu pai tinha uma barbearia e um salão de cabeleireiros de rua. Né? Isso tudo foi sendo desmobilizado, porque a quitanda virou hortifruti, né? Os salões, as barbearias se deslocaram para dentro dos shoppings, os açougues viraram boutiques de carne,
né? Boutiques de carro. Esses espaços são espaços também de construção de sociabilidade, né? Que vão se perdendo. Então, pensar a rua e pensar a dimensão do encantamento da rua é muito importante, né? Eu acho muito importante a gente discutir e lutar pela rua também. E uma coisa não exclui a outra, é pensar a praça, é pensar o parque e é pensar a rua, sim. Exato. Aí é engraçado a ideia de imaginar o que seria a encruzilhada da praça, né? Que é uma espécie de contradição absoluta, né? Contradição. Mas, ao mesmo tempo, a encruzilhada, numa dimensão encantada, a encruzilhada é o lugar onde você se coloca à disposição de ser alterado pelo outro ou pela outra, né? A encruzilhada é o espaço do encontro. Tanto que as pessoas costumam confundir muito encruzilhada com labirinto, né? O labirinto é o lugar em que você está perdido. A encruzilhada, eu costumo dizer que é o destino ideal, né? Uma vez eu escrevi um artigo, porque foi no Globo esse artigo, há muito tempo, porque falaram, o Brasil está numa encruzilhada. Aí eu respondi o seguinte, não está e é uma pena, porque deveria estar na encruzilhada. Né? A encruzilhada é a disponibilidade para a alteridade, é a disponibilidade para transitar para dimensões mais plurais do ser, mais plurais da vida. Então, claro. A praça, ainda que concretamente não possa ser uma encruzilhada, mas eu diria que, digamos, a ontologia da praça, né, o ser da praça, pode ser um ser encruzilhado. Né? Basta que a gente frequente a praça também com a disponibilidade para o encantamento do mundo, para ir para uma outra dimensão da experiência do ser, né, da experiência cotidiana do ser. Eu acho que é muito por aí. Muito bom. E nesse sentido, pensando na encruzilhada, justamente, digamos, acho que o Brasil, pensando na sua imagem aí, né, muito menos do que uma encruzilhada, o Brasil está numa espécie de beco sem saída, né? É bem diferente. Né? Precisa uma situação complicada. Precisa arrumar algum escape aí, né? Enfim. Encruzilhada é isso, é a disponibilidade do caminho, é a disponibilidade da alteridade. E a encruzilhada é o lugar em que você sabe que a sua conformação como ser, ela só é possível se você respeitar intransigentemente a conformação do outro como ser, né? Uhum. Porque a encruzilhada é o terceiro, né? É um dos poderes de Exu, porque Exu é o Ibaquetá, né? Exu não está nem na primeira nem na segunda cabaça, está numa terceira que, no fim das contas, é resultado do encontro entre as duas. Então, essa é uma questão que eu acho que é muito interessante. E a gente tem que levar isso para refletir sobre cidades, sobre uma opção de coisa. Exatamente. Então, você diria que Exu é o orixá da cidade, por esse papel de comunicação e de atravessamento através da imagem da encruzilhada? Eu acho que o Exu é um orixá do mercado, né? Mas o mercado não o financeiro, evidentemente, mas o mercado pensado na dimensão das trocas incessantes que acontecem na cidade, das trocas incessantes que acontecem na feira, né? Porque é bem interessante esse tipo de coisa, porque Exu é esse fluxo, né? Exu é um sistema de mundo. Eu escrevi um livro com o meu parceiro Luiz Rufino, chamado Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas. Ali a gente fala um pouquinho de Exu, né? O Corpo Encantado das Ruas, na verdade, é um livro sobre Exu, né? Porque um dos títulos, um dos poderes de Exu é ser o Bará, que é o dono do corpo, o Elegbara, que é o dono do poder do corpo encantado, né? O dono do poder mágico. Então, o Corpo Encantado das Ruas é um título de Exu. Na verdade, isso é uma brincadeira do livro, né? E Exu aparece em todos os capítulos, ainda que eu não revele quem é ele, mas em todos os capítulos ele está, né? Então, essa dimensão exusíaca da disponibilidade para a troca, para o intercâmbio, né? Para o encontro, e Exu também é o movimento, e Exu também é o signo, e Exu também é a enunciação. E tem um Oruncor de Exu, que eu sempre digo que é muito parecido com um fragmento do Heráclito, né? Que é aquela ideia de que a rua é o lugar em que você espera o inesperado, né?
E viver é, em alguma dimensão, você esperar o inesperado. Você estar à espera, né, do inesperado, do extraordinário. Então, a Rua, nesse sentido, tem muito dessa dimensão exusíaca, né? Exu é um orixá da cidade, Exu como um sistema de organização do mundo, né? Porque fundamentalmente é isso que ele é. Exu opera nessa dimensão mesmo dos fluxos urbanos, dos fluxos dos corpos, dos tensionamentos da cidade, da capacidade de comunicação ou da incapacidade de comunicação, né? Então, tudo isso está presente nessa dimensão exusíaca do mundo. Ele é um primo de Hermes, grego, porque você falou agora há pouco da Ágora. Tem aí... A gente pode cruzar. Eu acho que Exu já se sustenta sem essas aproximações, mas eu acho que dá para fazer uma aproximação dessas. Tanto que eu tenho um texto no Corpo Encantado das Ruas que eu falo do exusíaco e do oxalufânico no carnaval, e ali eu faço até uma brincadeira dizendo que a civilização que nos deu Exu e Oxalufã, ela não precisa ficar recorrendo a Apolo e Dioniso, né? Porque Sim. Exu e Oxalufã são tão complexos, Exu e Oxalufã são tão interessantes, Exu e Oxalufã, eles têm uma dimensão tão fascinante, né? Que é de oposição e ao mesmo tempo que se complementam, né? Que a gente pode pensar um pouco a partir deles, sim. Mas ele é um Hermes, sim. Eu acho que a gente pode pensar em cima desse encontro. O Exu é sensacional. Você pode pensar, por exemplo, Exu a partir, né? Eu estava pensando nisso outro dia. Quando você pega o Oswald, por exemplo, e ele fala da antropofagia, existe um caminho de Exu que é muito interessante para a gente pensar a cultura na cidade também. E que é esse caminho da terceira, do Enug Barijó, a boca que tudo come. Porque Exu, no Benin, ele é representado fumando um cachimbo e tocando uma flauta. E o que dizem os sacerdotes de Exu no Benin é que ele fuma o cachimbo como quem ingere tudo que a boca pode comer. Ele é o Enug Barijó, ele é a boca que tudo come. Mas, ao mesmo tempo, ele devolve aquilo de outra maneira. Então, é por isso que aquilo que ele ingeriu como o fumo do cachimbo é devolvido como a sonoridade da flauta. Já é uma outra perspectiva, né? Que é fascinante, porque é a cultura, é o campo da cultura, e são os fluxos urbanos. Esses fluxos urbanos todos pertencem à ordem do Exusíaco. Exu é muito interessante para a gente pensar a cidade. Que legal. E, de fato, isso tem uma proximidade com a antropofagia, né? Tal como é colocada pelo Oswald. É interessante. Né? Até porque as coisas cruzam mesmo, né? Quando eu falo que a gente tem que trazer Exu para o debate, eu não falo para trazer Exu para negar o cânone ocidental, né? Até porque é uma coisa que a gente fala no fogo e eu falo no corpo. O meu interesse não é negar e repudiar o cânone, o meu interesse é encantar o cânone, né? A gente tem que encantar o cânone. Então, as coisas são da ordem do encontro. Pixinguinha não existiria sem bar. E, ao mesmo tempo, bar foi redimensionado na direção da altíssima beleza pelo Pixinguinha. Então, eu acho que é assim que a coisa funciona. Olha, que maravilha. Dentro dessa linha, exatamente, desses cruzamentos e aproximações entre cosmovisões afro-brasileiras e o cânone ocidental, né? Eu li hoje, porque a Paola Berenstein soube que eu ia conversar com você e me mandou um texto seu excelente que relaciona o anjo da história de Benjamin com o Exu, com a pedra de Exu, né? E eu adorei esse texto. E a ideia, né, que tem ali, essa ideia que você criou, muito original, né, de que a interpretação do anjo da história, do Benjamin, a partir do quadro Ângelos Novos, do Paul Klee, né, essa interpretação muito potente, né, da ideia de progresso ocidental, como aquele anjo cujo vento que sopra nas asas e ele olha apavorado para trás, para um passado em ruínas, sendo arremessado para frente, e aí você nota o quanto essa visão dilacerada do anjo, ela precisa reconstruir aquele passado em ruínas, ao mesmo tempo que construir um outro futuro diferente desse que o progresso nos lega, né? E esse olhar para trás é um olhar para a história dos vencidos, né? Daqueles que foram silenciados. E aí você fala
da imagem de Exu que acerta a pedra que lança hoje no pássaro que já voou. É maravilhoso essa ideia. É um oriqui de Exu. O oriqui, para quem não é mais versado exatamente nisso, os oriquis são pequenas sentenças sobre os orixás e que eu costumo dizer que eles são muito próximos dos aforismos, né? Um oriqui é isso. E existe um oriqui de Exu, que é esse oriqui da pedra. Eu fiz até uma tradução desse oriqui, e eu traduzi esse oriqui da seguinte maneira: eu falo que no tempo sem tempo que o tempo tem, Exu acerta, né, a pedra que não lançou no pássaro que já voou. Por quê? Porque esse oriqui é um oriqui, na verdade, duplo. Ele fala, eu falo de uma das coisas no texto, outra não. Uma que fala o seguinte: ele acerta o pássaro ontem com a pedra que lança hoje. Né? E o outro oriqui fabuloso é o que diz que Exu é aquele que, em pé, é da altura do fogareiro, mas sentado, ele é imenso e bate com a cabeça no teto. Né? Que é um oriqui maravilhoso para você pensar a dimensão de espacialidade, né? De tudo isso, né? Exu é aquele que, em pé, é do tamanho do fogareiro e sentado bate com a cabeça no teto. Isso é um negócio extraordinário. E quando eu li o Benjamin na faculdade, eu fiquei pensando em Exu como um teórico da história, porque eu cresci num terreiro, minha avó era mamãe de santo, e eu já conhecia isso. Porque, de fato, esse é um oriqui que fala da dimensão que a gente tem que dar à disputa pelo passado. Porque você não disputa a construção do futuro se o passado não for disputado. Até porque a própria noção de tempo é espiralada, então as coisas estão acontecendo concomitantemente, o passado está acontecendo agora. Né? Então, Exu é aquele que acerta o pássaro que voou lá atrás com a pedra que lança hoje. Porque é a pedra presentificada, é a pedra que nós temos. Então, essa disputa pelo passado, que, portanto, coloca em xeque, né, essas noções de progresso, razão, né, que não comunica-se com ninguém. Então, isso é a pedra de Exu. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Quando você reconstrói uma história dos vencidos, quando você busca escutar os rumores, tanto que eu nem gosto, na minha função como historiador, de falar em documento histórico. Eu costumo dizer que a história não nos apresenta documento, a história apresenta vestígio. Né? A história apresenta vestígio. O vestígio é muito curioso. Então, o passado é um vestígio que a gente tem que investigar. Porque essa investigação, ela é uma investigação que remete diretamente à construção de presente e futuro. E aí Exu dá essa dica genial, né? É a função do historiador. O que faz um historiador? Né? Exu resolveu, num aforismo, 500 páginas de livro. Acerta o pássaro ontem com a pedra que lança hoje. É fundamentalmente isso que acontece. Né? Então, essa percepção que nós temos um passado imenso a construir é interessante. Eu gosto muito dessa ideia, porque ela subverte a ideia. Nós temos um futuro enorme a construir. Eu diria mais que a grande tarefa do Brasil não é construir o futuro, é construir o passado. Maravilhoso. Porque essa é a chave a ser construída. A gente tem que construir urgentemente o passado. Totalmente. Quando você, né, exato, fazendo esse raciocínio no texto, você escreve: os inimigos combatem a memória dos mortos para impedir novas vidas, né? É bem disso que se trata. E aí a gente não tem como deixar de pensar no presidente fazendo apologia da ditadura, né? Na dificuldade que houve para a Comissão da Verdade conseguir fazer o levantamento dos nossos mortos, coisa que não foi feita no Brasil, diferentemente de outros países da América do Sul, não é? Então, esse prestar contas com o passado está permanentemente em construção e em silenciamento, né? Sim, e daí vem a questão da disputa pelo passado, da construção do passado, né? Isso é crucial, porque quando a gente pensa que o nosso projeto civilizatório ele foi ancorado no genocídio do indígena,
ele foi ancorado no genocídio e na submissão dos corpos negros à lógica do trabalho, a carne mais barata do mercado. Ele Sim. foi ancorado na morte de teorias do conhecimento, ele foi ancorado na morte de cosmogonias, ele foi ancorado na aniquilação, né, de saberes. Isso precisa ser encarado, né? Então, não há nenhuma possibilidade de construção de futuro se não houver disputa pelo passado. Essa é uma questão crucial. Eu até falo nesse texto que, em 2019, eu tive a oportunidade de conversar muitíssimo com meu amigo Leandro Vieira na montagem do desfile da Mangueira. A gente conversou muito sobre esse enredo, enfim, nos encontramos uma tarde longuíssima num botequim aqui do Rio de Janeiro chamado Bode Cheiroso, em que o Leandro me apresentou a ideia belíssima do enredo que ele estava tendo. Que é o da Marielle, que era né? realmente... Que é o enredo da Marielle, desse ano. É isso. Na verdade, a proposta do enredo, eu lembro quando o Leandro virou para mim e me apresentou o enredo, a gente começou a discutir naquela tarde ali como é que seria essa ideia. Então, fundamentalmente você rediscutir e repensar passado, né? Porque senão você não constrói presente nem futuro. Então, a Marielle, por exemplo, não estava originalmente no enredo, mas os compositores do samba colocaram a Marielle. Mas era um enredo, por exemplo, que redimensionava a abolição, porque a abolição, canonicamente, é contada a partir da centralidade da princesa Isabel. E no enredo de Leandro, a abolição é contada a partir da luta de personagens que lutaram contra a escravidão, e surge como personagem fundamental Chico da Matilde, que é pouquíssimo falado nas escolas, e que é o dragão do mar de Aracati, o jangadeiro, né, que liderou uma insurreição de jangadeiros contra o tráfico negreiro. E aí o samba vinha dizendo num trecho muito bonito: não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade, é o dragão do mar de Aracati. Então essa dimensão toda, ela é fundamental para a gente discutir o Brasil mesmo, para a gente debater. Tem que enfrentar esse tipo de coisa. E é essa memória que é sistematicamente apagada, né, pelos donos do poder. É a memória dos nossos mortos, é a memória da brasilidade, em nome de um projeto de extermínio. Então, essa é uma disputa que a gente tem que fazer. Totalmente. Esse é o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais, não é? O navegante negro é o João Cândido, que liderou a Revolta da Chibata, de 1910. Mas que no samba do Aldir Blanc, fala do o Aldir do compara o Dragão do Mar, dizendo que o João Cândido era o Chico da Matilde reencarnado, né? Ele começa dizendo que há muito tempo nas águas da Guanabara o Dragão do Mar reapareceu na figura de um bravo, e aí a figura do João Cândido. Então essas histórias, Guilherme, é que eu acho que são cruciais, né? Eu vou te dar um outro exemplo disso, enfim. Eu dei uma vez duas palestras para um curso de pós-graduação aqui no Rio, em cima de um livro que eu escrevi em 2012, e que foi muito curioso, porque o Benjamin é um autor que me é muito caro, né? Eu acho que eu posso dizer que eu li o Benjamin com consistência e continuo lendo. Eu sou muito inspirado pelo Benjamin. Mas é curioso que quando eu li a primeira vez as teses do Benjamin sobre a história, e ele fala da necessidade de escovar a história a contrapelo. E escovar a história a contrapelo é perceber as histórias que a história não conta. E é muito curioso que quando eu li esse texto, eu me recordei de um ponto lindíssimo de macumba, que eu ouvia muito desde garoto, que era o Pedrinha Miudinha. Porque o Pedrinha Miudinha de Aruanda, ele tem um trecho que ele fala assim, é um ponto conhecido: Pedrinha Miudinha de Aruanda, lajeiro tão grande de Aruanda, três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha é a que me alumeia, a mais pequena é a que me alumeia. E aí, quando eu li o Benjamin, eu falei, porra, mas o caboclo, esse é um ponto do Caboclo da Laje. O caboclo está falando da história a contrapelo.
São 3 pedras na minha aldeia. Uma é maior, outra é menor. Mas é a miudinha que alumeia. Então, é aquela ali, né? A gente tem que conferir historicidade às pedras miúdas. E o ponto lança um enigma. São 3 pedras na minha aldeia. Uma é maior, outra é menor. A mais pequena é a que me alumeia. Qual é a terceira, então? A terceira somos nós, sou eu, é você. E nós estamos diante das pedras. E eu vou te ser sincero, eu acredito muito na construção de uma cidade que passa, né, pelas pedras miúdas. Passa mesmo por uma política cotidiana que atente para as miudezas e para a historicidade que está presente nos corpos da cidade. Eu acho que é ali que você vai reconstruindo cotidianamente a possibilidade de vida. Então, eu levo isso como teoria do conhecimento, não tenha dúvida. Sensacional. Olha, a gente falta 10 minutos para acabar a nossa conversa, infelizmente, porque é uma conversa muito prazerosa e onde eu e todo mundo que está ouvindo aprende muito, né? Mas o Instagram é inclemente, né? Quando dá uma hora, ele cai. Mas isso também é uma espécie de terapia, né? Que corta, né? E nos traz de novo a realidade. Mas, enfim, para encerrar, eu acho, né? Eu tenho aqui uma pergunta que chegou do público, vem da Victoria Cohen. A pergunta eu vou ler. Diz assim: pensando na cultura de rua e a formação das brechas urbanas dentro do tensionamento da perspectiva de vida, lugar de encontro e território funcional, como o Simas vê que o encantamento funcionar dentro de uma cidade como São Paulo, tão heterogênea, em comparação ao Rio, que talvez seja uma cidade mais homogênea, com o cenário das praias e favelas inseridas no meio urbano? Deu para entender? Entendeu? Para entender. Eu acho que tem uma primeira coisa que é a seguinte: cultura de fresta é um conceito que eu uso muito, mas eu tenho sempre muito medo que as pessoas confundam cultura de fresta com jeitinho brasileiro, que é um fetiche, né? E não é isso. Quando eu falo de cultura de fresta, eu estou inserindo essas culturas numa circunstância histórica em que o projeto brasileiro ergueu muros contra os subalternizados. E esses muros apresentam fissuras. E nas fissuras, nas brechas, nas frestas desse muro, nós vamos observar que ocorrem reconstruções incessantes de modos de vida. Então, como é que na precariedade você constrói isso? O Sartre falava uma coisa que depois o grande professor Milton Santos falou numa outra dimensão, um pouco diferente, mas eu acho muito interessante, que é a ideia da sabedoria da escassez. Porque diante da escassez, e isso não é romantizar o precário, é crucial que a gente não caia no engodo da romantização do precário. Mas é que a circunstância da escassez te coloca na dimensão da reinvenção do mundo. Ao mesmo tempo, a experiência da fartura pode te colocar na dimensão de não inventar mais nada. Por isso é que eu acho que da fartura não vai surgir nada. Eu não acredito que surja nada interessante da elite brasileira, né? Eu acho que isso vai surgir dessas dimensões. E essa pergunta sobre São Paulo, eu não sei se o Rio é heterogêneo demais também, mas essa questão do encantamento, o encantamento é a afirmação da vida contra a morte, né? Eu acho que o encantamento é isso, é entender que o contrário da vida não é a morte, é a não-vida. E a não-vida pode nos acometer na experiência cotidiana. Mas eu acho que a dimensão do encantamento, ela está na miudeza. Ela cruza muito com essa resposta que eu dei da pedra miúda. Sim. Ela está na prática miúda do cotidiano das pessoas. Ela está na construção de cotidianidade. Até porque tem um detalhe, falar para a Vitória aqui. Ninguém resolve que vai se encantar e se encanta. Isso pertence à ordem da experiência do ser sendo. Isso é o Dasein heideggeriano, é estar aí. Eu não vou descer da minha casa dizendo eu vou ali para a praça porque agora eu vou me encantar. Né? Não é assim que a banda toca. Eu acho que essa é uma experiência fundada na concretude do vivenciamento da experiência urbana da cidade. Né? É o estar aí, é você se colocar à disponibilidade do que vai acontecer.
Então, Sim. Isso vai estar presente no samba, isso vai estar presente na brincadeira, isso vai estar presente na rua, isso vai estar presente no encontro, vai estar presente na quitanda, né? Então, isso vai estar presente nas práticas cotidianas de vida que podem levar o ser a uma dimensão de experiência do mundo que dialoga com a beleza, né? E isso pode estar onde a gente não imagina. Por isso é que eu responderia dizendo que essa experiência do encantamento se produz no amiudamento. Muito bom. Eu acho que amiudar-se é fundamental para experimentar a cidade. Certo. Eu estou vendo que tem várias pessoas aqui fazendo comentários no Instagram, as pessoas estão preocupadas em saber se a conversa vai ficar gravada ou não. Eu já tranquilizo todo mundo que pergunta, porque ela vai ficar por 24 horas aqui no Instagram, mas ela vai ficar salva no YouTube da Escola da Cidade. É só entrar lá, colocando busca Escola da Cidade, o nome do Simas ou o título da conversa, e vai achar, vai ficar lá, então dá para ver com calma e rever várias vezes. Como ainda nos sobra 4 minutos, eu queria terminar levando essa conversa para um lugar, para uma espécie de desvio de encruzilhada, te perguntando assim, se você acha que essa sua proximidade com o tema benjaminiano da história dos vencidos, é uma pergunta de brincadeira, tá? Um pouco sacana, assim, para terminar. Se essa sua proximidade com o tema benjaminiano da história dos vencidos tem alguma relação com o fato de você ser torcedor do Botafogo? Não, a resposta séria. Você brincou, mas é uma resposta séria. O Botafogo, para mim, é a minha condição ontológica, né? O porquê? Porque, como botafoguense, eu não almejo a vitória, eu almejo a existência. Essa é a questão fundamental, né? Porque a vitória é circunstancial, mas a existência é uma tarefa cotidiana. Então, eu acho que esse espírito antitriunfalista do botafoguense, ele explica muito a minha percepção da história, não tenha dúvida nenhuma, né? Eu tenho um compromisso com o antitriunfalismo. Eu não sou uma figura que goste de grandes triunfos, eu não gosto de história grande, eu gosto de história miúda, né? Eu dei uma entrevista agora que saiu hoje na Trip, a revista, e aí tem gente achando que eu falei, olha, que o coroa, o velho que joga sueca na minha praça, ele me interessa mais do que o Napoleão Bonaparte. Eu não estou dizendo que ele é mais relevante que o Napoleão Bonaparte para a experiência da humanidade, não é isso. Mas eu estou dizendo que esse velho desvela para mim certos mecanismos de vivenciamento da cidade que me interessam muito no meu fazer, né, na minha escrita. Mas a sua pergunta é ótima e a minha resposta é sim. Muito bem, Simas, muito obrigado. Aliás, o seu nome, Simas, tem nele contido a palavra sim, né? Que é uma coisa afirmativa. Eu te agradeço muito e comemoro aqui o encerramento desse ciclo de seminários com essa conversa incrível que a gente teve, e deixo um grande abraço para você e também para todo mundo que acompanhou hoje e acompanhou esse seminário ao longo do ano de 2020. Valeu, um abraço, Obrigado, um abraço de estrela negra para você, né? Estrela negra de Gana, isso aí. Saúde para gente. Obrigado. Valeu, até. Tchau.